Não se reprima. Vamos Poxa, lá! muito... Aí começa, depois de eras geológicas, eras geológicas começa com teia de aranha e tudo, e direito a portas abrindo. Aquelas portas abrindo. O encontro local final do Cancer People Spring em 2020. Final é bom, hein? Final isso? Nós estamos Cara, veja, eu provoquei 1 zilhão de vezes fazer vários encontros. A galera tá sempre broxada, né? Então você tá terminando. O pessoal não toma Viagra, não faz nada, enfim. Aí eu falei assim, só fica aquelas conversas ali nos vários grupos do Facebook, nos encontros da Conversações Criativas, né? Pô, bicho, não dá, né, velho? Acabou não acontecendo, né? Falar um pouquinho da Renata. Vocês estão me ouvindo bem? Eu falo baixo? Oh, pra caramba! Tá? Então, a Renata que está chegando agora, o lance com o Zoom começou aqui no People Spring. Teve um encontro lá em Campos do Jordão sobre democracia, com Augusto de Franco, Rafael, 2017. Em 2017. E a ideia que acabou não acontecendo era realizar um encontrão, né, sobre democracia. Acabaram rolando os encontrinhos lá em Campos do Jordão, eu não fui esse ano. Ia ter um agora em novembro, que acabou ficando para janeiro do ano que vem. E assim, virtualmente, na verdade, a gente se encontrou pouco. Só que esse Zoom aqui, ele acabou gerando muito outros Zooms. Não sei se o Vinícius chegou a falar com vocês. Mas tiveram, assim, com o grupo lá do Fluxa, né? Do Fluxus ou Fluxa? Fluxa. Do Diogo, Diogo Lopes. O Diogo Lopes tem pajés fazendo encontros através do Zoom. Xamãs também. Assim, tem muita gente. Tem a própria Natália, que é psicóloga também, ela está utilizando, até nas próprias técnicas, nas terapias que ela faz, o Zoom, que é um atendimento... Meditação. Meditação, então tem muita coisa acontecendo. Isso aqui foi o start de outras coisas que foram acontecendo. Muito bom. Quantas pessoas cabem nesse Zoom nosso aqui? Cara, teoricamente até 100 pessoas. 100. Vocês já fizeram encontro de quantas pessoas, assim, no máximo? Na dinâmica da criptojornada da Estação Experimental, já tiveram 35, 40 pessoas ao mesmo tempo. Esses dias eu entrei lá, que assim, sabe, deu vontade, porque, claro, como eu tenho, quer dizer, não está dando para acompanhar tamanha a efervescência, né? E aí, esses dias eu entrei lá, Rafa, no encontro dele, cara, estava lotado. Muito legal. Muito legal, muito legal. Aí fica parecendo um monte de janelinha pequenininha. E o pessoal sentado na sala, todo mundo. Aí, pô, daí quando começou a prosa, começou a conversa, aí eu não pude acompanhar, porque como também eu tô meio por fora, é muita coisa nova, né? Muita novidade, muita coisa acontecendo. Eu falei, caramba, que delícia, cara. Esse encontro que você foi, Mauai, foi com o Júlio Monteiro, que está ligado à Holochain, entendeu? Antes dele viajar para Barcelona, que está acontecendo um evento chamado Civic Hub, né? Eu vi sua carinha lá. Essa carinha. Então, eu vi vocês sentados numa sala, né? Vocês estavam numa sala. Na sala, na Casa Nietzsche. Na Casa Nietzsche. No salão, da Casa Nietzsche, aonde ela está agora. Demais. Nossa, fiquei tão feliz. Falei, que bom. Esses encontros são encontros celebrativos. A gente está fazendo uma celebração para falar dessas novas infraestruturas e superestruturas sociais que estão ligadas à glocalidade, né? Esse fenômeno que é interativista, convivialista, a gente chama de glocalidade, né? E aí a gente está fazendo esses encontros de forma aberta, desconferente, né? Auto e rede organizados, e são através de rodas de conversa, que tem pessoas de várias localidades, ou como a gente gosta de falar, né, localidades, né, que se conectam para falar das suas experiências, né, enfim, falar das coisas que estão sendo materializadas, entendeu? Genial. Foi isso que você chegou junto, querido. Mas eu acho interessante ter essa diferença, entendeu? De percepções, essa diferença de ritmos, entendeu?
de que, por exemplo, esse cluster aqui, né, esse aglomerado de pessoas, originalmente está muito ligado à escola de redes, né? Ao laboratório de escola de redes, né? A escola de redes, o laboratório da escola de redes, sabe, Renata, faz parte, obviamente, da animação em rede da estação experimental da Dos Gladys, porque eu praticamente estive desde o início da escola de redes, né? Assim, lá de 2009, 2010. Então, eu estou muito ligado à escola de redes. Então, obviamente, isso aqui acaba fazendo parte, não tem muito jeito, né? Você traz junto com você, né, todo aqueles mundos sociais que você está ligado, né? Então, e eu conheci Mauá assim, né? Eu conheci Mauá e conheci Rafael através das dinâmicas do laboratório Escola de Redes. E quais são as dinâmicas? Democracy Unschooling, né? Que é um nome, Democracy Unschooling, quer dizer, você aprender democracia sem ser um processo conteudista, né? Escolarizante, né? O People Spring, esse cluster aqui, que, né, originalmente em 2017 ele foi imaginado, não foi, Rafael, para a gente fazer investigações e explorações sobre modos e formas de democracia como modo de vida e não como administração política do Estado, né, do Estado-nação. E também haveria, agora em 2018, na concepção original, um grande encontro que nós faríamos, não sei se em Campos do Jordão mesmo, comemorativo ou celebrativo, né, ou antes ou pós as eleições, chamado People Spring. Nós faríamos esse encontro. Esse encontro acabou não acontecendo, por uma série de questões, mas enfim. Mas o cluster está aí, né? O aglomerado de pessoas que vem investigando está aí. E para dizer que nós não fizemos encontro, né, Mauá e Rafael? A gente já teve aí o quê? Tem aí uns 2 ou 3 encontros que foram registrados, que nós fizemos via Zoom, né? No canal que o People Spring, sabe, Renata, tem no YouTube. Depois eu compartilho aqui o link para você ver. E nesses encontros o pessoal está compartilhando suas explorações, né? Que não foram poucas. Então, acho que resumidamente é isso, só para te antenar um pouquinho, né? Te conectar um pouquinho a essa dinâmica aqui. Aí eu acho que os encontros não aconteceram muito em função, obviamente, né, dessa clivagem, né, societal que aconteceu em função dessas eleições, né? Com essa extrema polarização. Eu achava que tinha que acontecer independentemente de qualquer coisa, mas com essa extrema polarização acabou que não houve, entre aspas, tempo ou clima, vamos dizer assim, para a gente poder fazer os encontros, né? Mas a ideia hoje aqui é justamente a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? E falar um pouquinho, vocês passarem um pouco da perspectiva, da percepção de vocês com relação a esse torque, né, que o Augusto Franco meio que imprime, né, na dinâmica do Projeto Democracia, que é uma outra história, sabe, Renata? O Projeto Democracia, do Democracy Unschooling e do People Spring, né, em especial do Dagobah, como vocês sabem, né, falando que nós já estamos vivendo, né, as Dark Ages, né, as eras sombrias, né, já previstas pela Jane Jacobs, né? E eu queria, porque eu não compartilho dessa perspectiva, eu entendo, mas não compartilho, né? Eu tenho a minha perspectiva está muito mais ligada à fenomenologia da complexidade, né? Que é uma coisa que a gente não tem como ignorar, porque as coisas estão ficando cada vez mais complexas. E embora eu compartilhe e entenda, eu tenho não só uma outra forma de enxergar isso, né? Como a minha própria dinâmica de vida é a materialidade, sabe, Rafael, constante, não de uma resistência, de uma resiliência democrática permanente, né? Da democracia como modo de vida. E aquela coisa, nessas últimas eleições eu pratiquei mais uma vez o não voto desobediente. Quer dizer, isso eu faço consistentemente, de forma coerente, há décadas. Eu acho que desde sempre, né? Então é um pouco por aí. Seria legal a gente fazer um pouco desses registros aqui, né? Vamos lá. Olha, Vini, eu fico bastante admirado e sou um fã mesmo da proposta que vocês têm. Eu vivo em São Paulo e a minha vivência, que é uma vivência mais dentro ainda estou na Matrix, né? Eu sou um cara que eu tenho procurado viver em São Paulo e sobrevivendo em São Paulo, de certa maneira buscando esse modo de vida democrático, mas
aqui, de certa maneira, eu encontrei muita dificuldade esse fim de ano com relação a isso, com essa polarização política. Muita crise, muita guerra, muita separação, muita dor, muita dor. Foi um momento muito difícil e talvez por isso uma certa amargura, né? Foi muito difícil e está complicado. Eu entendo que você fala aí das Dark Ages aí, mas eu confesso que aqui está complicado mesmo, porque a convivência das pessoas, quer dizer, quando elas convivem, porque as pessoas não convivem, pelo menos no que eu estou vendo, no que eu estou percebendo. No meu bairro, por exemplo, as pessoas estão separadas, elas não se falam, não tem encontros que sejam criativos, que sejam... Eu tenho, de alguma maneira, tentado isso. Eu fiz recentemente uma palestra, tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui em São Paulo, onde eu levei o diagrama de Bara para 700 empresários, numa palestra que me pediram. Eu fiz uma peça de teatro, fiz uma palestra, depois eu fiz um motivacional, música e tudo. Quer dizer, eu estou buscando levar um pouco de arte e consegui, dentro de uma palestra de 15 minutos, depois de estudar quase um mês, eu fiz uma palestra sobre o diagrama de Bara, com aquelas coisas tudo, descentralização, consegui levar essa coisa da distribuição para esse mundo, né? Porque justamente antes da eleição, quando estava tudo fervendo. E de lá para cá eu tenho percebido isso. Quer dizer, esse clima de guerra a gente tem que acabar. Por isso que eu citei esse filme Catfight hoje, justamente por isso, né? Essa estupidez da guerra, onde as pessoas acabam defendendo essas coisas. Então, eu, como convivo com pessoas petistas, e é um pouco a minha formação, vamos dizer assim, anterior, de 7 anos para cá, não mais, mas eu convivo muito ainda com essa ideologia, essa guerra, né? E isso faz muito mal, porque eu vejo que as pessoas estão tristes. As pessoas que vivem isso estão tristes. E aí, como é que a gente respira nisso? Tem que respirar arte, tem que respirar alegria, tem que respirar tudo isso. E eu, de uma maneira, estou tentando, dentro dessa Matrix ainda, tentando fazer treinamento, teatro, comunicação, eu o tempo inteiro estou me colocando como uma coisa que joga isso, sabe? Joga essa... Fala assim, tá fervendo a guerra, tá, mas vamos pensar assim, ó. Vamos ver outro lado, vamos parar com essa coisa de ideologia e tal, quer dizer, não desse jeito que você fala, vamos parar, o cara já acha que você está errado. Então, eu tenho vivido isso. Os encontros lá em Campos do Jordão, dentro dessa construção e desconstrução dessas questões ideológicas, tem servido muito para isso. Eu estou muito forte, embora frágil, eu estou muito forte, muito firme nesse propósito de fazer isso de alguma maneira, jogar sabe, quebrar essa coisa. Mas, infelizmente, a gente tem aí agora o desafio de um novo presidente falando as merdas que fala, né? Então, é uma luta, porque é todo dia. É acordar, pensar que é assim, as pessoas estão assim e a gente tem que, de alguma maneira, jogar isso. Eu queria encontrar mais com todo mundo. A gente tem até se encontrado, né, Rafa? A gente tem feito alguns encontros virtual e tem rolado coisas muito positivas, reflexões. O Augusto está muito integrado mesmo, ele tem feito artigos extraordinários do ponto de vista também de compreender esse processo da ideologia, de como a esquerda ou a direita pensam, os bolsonaristas. Quer dizer, eu, pelo menos, estou me sentindo transformado por compreender isso e lidar com isso de uma maneira mais sadia, o máximo que eu posso. Eu sinto isso, está me fortalecendo, ao mesmo tempo sei da delicadeza que mas eu estou conseguindo, dentro das minhas convivências, jogar um pouquinho dessa experiência, né? E a gente tem feito aqueles encontros também com os novos pensadores, já estamos na 40ª, quase 46 encontros semanais já, estudando. E hoje, essa semana, entramos
com o estudo das redes sociais. A gente vai, a partir de agora, a gente vai começar também a estudar a fenomenologia das redes sociais, que também é uma coisa fascinante, que de alguma maneira a gente vai fortalecendo ou quebrando um pouco essas durezas todas que a gente tem encontrado. Eu tenho percebido assim. Não é fácil, mas é muito válido, é muito legal. E eu fico muito feliz de acompanhar que vocês estão fazendo também aí outros caminhos, né? Muito bacana, criando coisas. Mas eu penso muito na arte. Tanto que agora eu estou bolando uma coisa de show, de música. Tô junto com o Taiwan, no lançamento do livro dele, lá do A Internet do Dinheiro, com blockchain. Ele está aqui em São Paulo, já levei ele lá para um cliente que eu tenho trabalhado com o mercado Bitcoin. Ele foi lá para a gente ver se a gente conseguia vender o livro para o mercado Bitcoin também passar, porque tem tudo a ver lá com o mercado deles. Eu fiz o treinamento de vendas da equipe deles lá de Bitcoin. E aí, quer dizer, vamos fazer um show sobre dinheiro. Aí eu resolvi fazer um show agora com música só sobre dinheiro. Já separei umas obras para a gente fazer alguns happenings, trazer as pessoas. Eu e o Maceu está fazendo meu site. A gente está criando um negócio que a gente está chamando de negócio, que é uma maneira nova de pensar negócio, jogando inovação, relação. Estou usando, tem uma parte desculpa falar tanto, mas eu me empolgo aqui um pouquinho. Há muito tempo que a gente não se fala, então você tem que falar muito, cara. Fica à vontade. Estou gostando, porque eu estou querendo só ouvir. Ué, então eu vou falar mesmo. E aí o Taiwan, no livro do Antonopoulos, ele tem o primeiro capítulo que fala da grana. Então eu acho que a gente tem que falar de grana, mas assim, falar de grana, oportunidade de falar do dinheiro como código, como linguagem, como comunicação. E eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu quero levar um happening que tenha música, já falei com o guitarrista comigo, vamos levar algumas músicas que falam de dinheiro para a gente explorar um pouco esse tema com os outros, mesmo que se for um pocket show, mesmo uma proposta da música refletir sobre algo, criar uma oportunidade de juntar pessoas e falar disso, falar de inovação, falar de blockchain, falar de dinheiro e tal, de criatividade, mas fazer isso com arte, com amizade. Eu acho que é por aí que eu estou. Estou bem empolgado, o site novo vai ficar pronto hoje, a partir de amanhã eu e o Marcelo já vou fazer uma estratégia. Claro que tem o foco business. Aí tem a notícia boa, que a gente não falou, né, Rafa? Tem o Beyond School também. O Beyond School também é um projeto legal que a gente criou lá criou, não foi, mas que de alguma maneira se transformou no movimento em Campos do Jordão, a última vez que a gente foi lá, que são criatividades e salas e tudo. Puta, vai um site, a gente está com umas ideias bem legais. Quer dizer, no geral, sem muita especificação, é mais ou menos o que está acontecendo. Eu vejo daí, quando eu falo isso, eu fico feliz, porque eu falo, puxa, tem tanta coisa boa acontecendo, mesmo aqui neste lugar que parece à primeira vista que a gente está isolado. Não está, né? Estão acontecendo e a gente está se movimentando. São movimentos pequenos, mas eles estão indo, eles estão se ampliando. Aos pouquinhos a gente vai criando, vamos lá, tal. Então tem vários caminhos se abrindo aqui dentro desse processo. Eu estou bastante satisfeito, embora compreenda a dureza que vai ser aí, não sei se os Dark Ages, mas há uma expectativa talvez mais tenebrosa assim sobre os comportamentos políticos que a gente está vendo por aí, né? E que é o que a gente espera que não aconteça, mas vamos ficar atentos. Resiliência, resistência e proficiência e paciência e tudo isso. Vamos para frente. É isso aí. Eu não li. Vocês já leram o livro da Jacobs? Eu tenho vontade de ler, mas não tem traduzido, né? O meu inglês é muito... Eu li. Na realidade, o Augusto, ele... traduziu alguns trechos também, né? Mas ele forçou um pouco a mão ali. Assim, ela não fala exatamente o que está acontecendo agora, obviamente, senão ela seria uma profeta, literalmente, né? Assim, em todos os sentidos. Né? Mas ela fala num sentido construtivista, histórico-construtivista, que se houve um movimento de abertura, né, de entropia, de expansão, naturalmente haveria em algum momento do próximo século um movimento de contração,
um movimento de, não de luz, mas de sombra, né? Então é um pouco disso que ela fala, mas a partir de uma perspectiva cidadã, de cidade, né? Eu não sei se vocês conhecem a obra dela, mas a obra dela é muito para falar da construção e desconstrução de cidades, né? De como as pessoas influenciam, deveriam estar influenciando, influenciam. Elas influenciam mesmo quando elas não são chamadas a influenciar, né? O modo vivendi, o modo de vida nas cidades, né? Então, o foco dela sempre foi um pouco isso, dos costumes, né? Dos hábitos, por exemplo, da forma como as pessoas caminham pelas cidades. O arquiteto vai lá, o designer vai lá, faz uma praça toda bonitinha, ganha prêmio internacional, mas as pessoas preferem passar pelo gramado, aí, que nem as formigas, né? Acabam traçando caminhos só das pessoas mesmo, né? Então, lá em Minas Gerais chama atalho, né? Atalho, coisa do gênero. Então, atalho. Picada. É uma picada aqui. É uma picada, exatamente, é uma picada. Ainda mais São Paulo, né, que é bandeirante, né? Então está acostumado a fazer mesmo, picada. Mas você tem razão, sabe? Eu também não tenho uma visão. Eu sou um otimista e, sinceramente, eu acho que a gente vai metabolizar tudo isso e acredito que já está havendo isso. As pessoas estão cansadas e as pessoas vão. Eu acredito. Eu sou um cara que eu tenho um otimismo a respeito disso. Mas eu fico atento, porque primeiro que é fascinante compreender tudo isso. Mas é legal. O capital social a gente tem que pensar mesmo em como ativá-lo, né? Então, acho que é isso. Esse livro que você está falando é o Morte e Vida nas Grandes Cidades, né, Vinícius? Isso, querido, exatamente. Esse livro tem prelo ainda? Tem disponível? Você acha que Cara, eu acho que eles fizeram uma última edição dele, sim. Tem uma última edição física dele rolando aí. Fora a biblioteca que tem na redes, né? Na escola de rede. Porque esse Dark Age não tem, né? Em português, pelo menos, não tem, né? Não, acho que não tem, não. Eu já procurei. Esse Dark Age eu li em inglês mesmo. Não... Então, esse negócio de inglês, até um gancho legal. A gente estava conversando com o Vinícius, eu e o Severino, né? Porque o Severino tem uma facilidade com o inglês que eu não tenho, né? Você tem também, né? E eu estava conversando com ele, até como forma de gerar renda dele. E seria um esforço muito legal, né? Até para incrementar a escola, incrementar assim, os grupos de estudo independentes, e até a própria academia. Você não vê um esforço desse acontecendo na academia, né? De fazer esses tipos de serviço, né? De traduzir textos. Tem muito texto disponível, né? E que a gente não tem acesso, né? E acaba que por essa dificuldade, no meu caso, eu não tenho dificuldade, eu leio alguma coisa, leio reportagem, consigo ler, mas texto, livro, para mim é uma coisa já mais cansativa e tem muita coisa, entendeu? É muita coisa que não tem, né? E assim, e a gente está, né? Assim, está contribuindo, né? Para pensar o momento, contribuindo para pensar da vida, da sociedade. Então, acho que esse esforço se fosse possível fazer esse esforço de gerar renda para uma pessoa, para fazer esse tipo de trabalho, seria muito legal, né? Então, assim, eu estou trazendo até essa conversa que eu tive com o Severino. Acho que ele até fez já uma tradução, não estou lembrando aqui agora. Nessa... Hã? Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Isso é uma ideia boa. Né? Eu não sei como seria financiar, não sei se esses esquemas de vaquinha, não sei como é que seria o caso, mas até para atrair, de repente, eu poderia até fazer uma coisa que gerasse um movimento, até
dentro do People Spring. Bom, vamos fazer uma tradução e aí que você terminar a tradução do evento, entendeu? Seria até uma coisa interessante você fazer o People Spring. Mesmo que fosse um evento pequeno, seria um evento que você bancasse aquilo ali, né? Você seria concatenado, né? Tá entendendo? Eu estou tendo essa ideia aqui agora, né? Assim, mas era uma coisa interessante, porque esses livros, né? Quando tem um lançamento de livro, tem um encontro, né? E aí esse encontro geralmente tem né? As pessoas vão comprar o livro e tudo mais. E seria legal de ter, né? Tem várias obras aí que daria para fazer o próprio John Dewey tem pouca coisa, né? Vida, muito autor aí que tem a gente tem pouco conhecimento, né? E a gente só conhece por outros, terceiros e gente que já leu. Então, eu acho que seria interessante pensar passar para frente essa ideia também, né, se for possível, né? Já está sendo possível, eu estou passando essa ideia, que eu já estou falando para mais gente, né? Era só eu e você está comentando isso com vocês, mas eu acho que seria legal a gente. Janeiro vai ter um encontro, né? Acho que janeiro vai ser um encontro legal, viu? Vai ser um encontro legal lá em Campos, viu? Eu acho que vai ter bastante gente. E o pessoal está querendo ir antes, quinta-feira, sexta, na quinta. Depende se a pessoa, dependendo, até um pouco antes. E, né? Claro que tem gasto e custo, mas a gente pensar numa possibilidade de ficar mais tempo até para andar, passear. Rafael, eu vi, não sei se eu achei até estranho. Para janeiro é só um dia, vai ser um sábado. Eu vi que o evento foi aberto, já com alteração da data para janeiro, e um dia só. Você viu isso? Então, mas eu acho que o Augusto está meio assim, ele não está muito. Porque o Fernando Ferrari falou que vai na quinta. Algumas pessoas já falaram que vão na quinta, entendeu? Então, eu acho que, assim, eu não sei se. Também, assim, se algum estiver presente, a casa deve estar disponível, né? A gente vai lá e não sei se ele vai estar presente, mas se ele não tiver, a gente usa a casa. E faz mesmo que não tiver, a gente encontra, vai para o. Né? É porque ele não deve estar assim, assimilando tanto de informação que está tendo por conta dessas. Acho que as conversas, aliás, estão correndo meio paralelas ao que ele está propondo. Não sei, a gente pode checar essa informação com ele. Eu posso checar com ele, ver com ele também. E fora esse estudo sobre os filósofos e agora sobre rede, algumas daquelas linhas de investigação que foram abertas, como verificar os índices de democracia, e tiveram vários, eu acho que umas 6 ou 7 propostas. Continuou alguma linha de investigação daquela ou ficou assim, só foram abertas? Vocês chegaram a acompanhar isso? O Renato que estava mais envolvido, né, com os índices, fez o estudo lá, ele pegou, né, os diversos indicadores que tem, né? Então, os indicadores, né, direto aí, quando saem, eles publicam, né? Tá mais nessa, não teve uma sinergia maior além daquela ali. Ficou naquilo. O que é isso aí, Vinícius? O Vinícius está colocando onde o bairro da Vila Mascote. Sabe o que aconteceu nesse bairro da... Ô, Vinícius, queridos, os meus amigos desse bairro, a maioria bolsonaristas, ferrenhos, assim, de não conseguir ficar no WhatsApp. Não dá para ficar. O negócio foi brutal, assim. Ali a igreja, tá vendo essa igrejinha do lado aqui esquerdo aqui, ó? Aqui é a igreja onde nasceu aquele grande comunicador da igreja,
padre Marcelo, a primeira igreja dele, ele ficou 26 anos aí fazendo um sucesso do cacete nessa igreja aí. Hoje é outro padre, foi assaltado aí recentemente, foi um pavor aqui, todo mundo assustado. Tá? Mas é aqui, um lugarzinho, parece um lugar bem tranquilo, mas não é não, tá muito perigoso, o pessoal tá com medo, tem muito assalto. Mauai, vamos ouvir você falando. Tá maior, né? Eu fiquei amigo de muita gente, aumentei meu WhatsApp, então já tenho assim um monte de gente que eu conheço. E claro, com os amigos a gente foi trocando, mais gente foi se interessando pelo grupo de segurança do WhatsApp, a gente já tem um grupo de empreendedores. E aí eu comecei e propus o segundo encontro ontem no Buffet Rios, que se você for ficar à direita aqui, ó, pegando para a direita, sobe a mascote à direita agora. Aí ela está continuando. O Vinícius é muito louco. Mascote na esquerda, isso. Subindo à esquerda agora, na padaria, não. Ai, que divertido. Aqui, né? Aqui. Isso, essa é a mascote. Se a gente for reto nela agora, é contramão, hein? Vai bater, bicho. Segura a contramão? Pode subir a contramão. E aí, eu sou parceiro de uma amiga minha, eu sempre fiz, quando eu fazia teatro, uma amiga minha tem um muito legal, que é o Buffet Rios, mais para frente. Pode subir mais uns 100 metros para frente. É o Buffet Rios, e aí eu fazia evento aí, tem muita amiga, a Ana é uma figura incrível, a Ana é uma executiva, uma empresária, tem esse Buffet Rios há muitos anos, e ela é caprichosíssima. E aí, o segundo encontro, eu pedi para ela se ela poderia ser minha parceira e ceder um espaço do Buffet Rios para a gente reunir essas pessoas. Mais em cima, né? Aqui à esquerda, ó, à esquerda, essa paredinha, pode voltar. O cara é incrível, né? O cara acha tudo, cara. Que louco. E outro lado. Impressionante. Aí, essa casa amarela. Antes mesmo, tem uma parede amarela e tem uma parede rosa. É do outro lado, sabe? Atrás um pouco, isso. Pode virar, vira, continua. É aqui. É essa parede aí. Só que mais pra frente dá pra ver. Essa parede aí. Eu sempre fiz eventos, festas cerimônias, festa educante, olha lá, o Reus. Em alemão é Reus. Nossa! Caraca! E a Ana, nós conseguimos esse espaço, ela cedeu esse espaço e a gente fez o segundo encontro ontem com a expectativa que a adesão fosse mais ou menos a mesma. Mas não, nós tivemos quase 40 pessoas que aderiram e ontem eu recebi essas pessoas lá. Eu recebi essas pessoas do grupo, aí vieram gente de serviços, de todos os tipos, e várias. Deixa eu abrir aqui que a minha mulher está chegando e a porta está fechada, eu tenho que ir lá abrir para ela. Então eu levo uma pomba. Muito bom, hein? Muito bom. Mauai, meu querido. Porque, veja bem, esse aqui foi um dos últimos encontros que nós fizemos, entendeu? Faz muito Quando tempo. foi isso aí? Cara, isso foi 15 de agosto de 2017. 15 de agosto, tem um ano e pouco. Tá. Daí para frente foi eleição, ferrou tudo. Aí ninguém mais se encontrou, as pessoas não se encontram, ficou todo mundo na preocupação com a crise, todo mundo cuidando da sua vidinha. E aí o trabalho de Netweaving aí ia ser bem legal, entendeu? Mas aí também apertou para mim, né? Porque eu também preciso sobreviver, vender minhas coisas e tudo isso. E aí acabou que aí, mais para a época agora, essa turma está aqui, ó, a Fernanda está aí, a Edna, eles continuam agitando o bairro. São essas duas meninas aqui, ó, de frente, da minha carinha aqui, ó, do meu lado esquerdo, de loirinha assim, e a outra do lado de cá que está sendo abraçada pela outra menina ali, a Fernanda e a Edna. Elas agitam esse bairro aqui, ela conhece todo mundo. A Edna trabalha com venda de lâmpada e a Fernanda trabalha com venda de bijuteria. Elas têm uma rede muito forte. Tanto que a gente conseguiu aqui no bairro agora segurança, a vigilância solidária, então já conseguiu alguma coisa de segurança, mas a barra está pesada, tem muito assalto todo dia, está fácil para os ladrões levarem carro, porque eles assaltam carro agora, né? Para na frente do carro, desce todo mundo, pega tudo que está dentro e depois abandona o carro perto aqui. Mas tem muito mais policiamento, e daí, em função disso, começou a coisa bolsonárica, né?
E aí não dá mais, porque virou uma coisa. As pessoas só ficam mandando coisa de Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Então, de certa maneira, deu uma esfriada geral na insegurança. Muita essa coisa política, todo mundo querendo ganhar o seu e vender, precisa para pagar as contas, e aí ficou. É um bairro mais dormitório, e eu também saí porque eu tive uma experiência com o BNI, que é aquele grupo de empreendedores que eu fiquei 1 ano e não aguentei, né? Saí fora rapidinho também, porque não é que eu saí rapidinho, eu tinha um contrato lá com eles, porque é uma franquia, eu paguei, fiquei 1 ano, foi legal pra caramba do ponto de vista de negócios, mas eu não aguento, Vini, mais 1 ano lá, toda quarta-feira, sempre falando a mesma coisa, que nem que fosse uma igreja, cara, todo dia, toda quarta, a mesma coisa, mano, só faltava, entendeu? Tem uma coisa muito boa, porque na hora que acaba a formalidade da reunião, porque a reunião toda é a mesma coisa toda quarta-feira, 6h30 da manhã, aí começa, faz aquilo, tem a apresentação de 30 segundos, aí faz aquela coisa, é uma missa, só não tem hóstia. Mas tem uma coisa interessante, porque as pessoas acabam criando o cluster e eles meio que, é uma maçonaria, né? É um Rotary, né? E quem bola isso ganha muito dinheiro. Mas eu não sei, não. Chegou uma hora que eu falei, cara, não aguento. É a mesma coisa todo dia, aquela coisa, tal, tal. Falei, nossa, People Spring é a minha salvação, adoro, né? Então, tô bem melhor assim, tá tudo bem. Foi uma experiência interessante porque você vê que tem muito empreendedor honesto, muita gente bacana, muita gente querendo criar, muita gente trabalhando, muitos serviços diferentes, né? Mas é uma franquia, um grupo que alguém pega e você paga uma franquia mensal. Quanto eu pagava? Deixa eu ver, eu paguei por ano. Eu paguei pelo ano, eu paguei R$ 2.500. Você ir lá e aí você vai referenciar os outros. Então é como se os outros virassem vendedores seus. E aí lá dentro as pessoas vão se referenciando dentro daquele grupo para fazer negócio, né? E o objetivo é sempre esse. Aí começou com muita coisa assim, vamos fazer curso de liderança. Aí toda semana tinha um curso de liderança, pagando 70 pau, aquela coisa de meio, sabe, 70 pau cada curso. Eu falei, cara, você não faz mais nada na vida. Mas Você não faz eu te mais. avisei, eu te avisei. Mas foi legal, eu gostei de passar pela. Foi Eu sei, foi interessante para mim. uma experiência, eu Uma sei. experiência. Tem coisas assim, enche muito o saco, obviamente, é um negócio meio chato, mas a percepção do potencial das pessoas é um negócio bonito, sabe? Se você perceber que quando rolava assim, saía da formalidade e as pessoas iam para suas conversações separadas, juntando ideias, etc. Só não desenvolve mais porque a obrigatoriedade dos encontros não permite você sair, porque você fica fechado ali. Mas é muito bonito de ver o quanto tem de potencial de comunhão, de empatia, de compromisso, mas é uma liderança e aí tem essa coisa bem doutrinatória que enche o saco, mas é muito potencial, né? Mas Eu sei que eu muito separei aqui a primeiro encontro, se não me engano, que a gente fez depois do encontro lá em Campo Jordão, lá na Casa Augusto. Almaceu, olha, Vamos ouvir a um pouco. Martinha, a Nancy. Então, gente, vamos lá. Esse é o nosso primeiro encontro virtual, né, do People Spring. E a ideia toda desse encontro aqui é a gente entender que isso aqui vai virar um movimento para agregar outras falas, outras vivências, outras experiências, que já vem materializando a democracia como modo de vida, certo? É uma coisa orgânica, né? E a ideia toda é que nosso padrão de organização desse encontro já nasce. Estão ouvindo?
ainda mais, a gente aprender ainda mais, né? Já nasça distribuído. Desculpa, eu bloqueei o som. Desculpa, todo prazer a ancoragem, né? A primeira ancoragem do encontro, mas a ideia é que semana que vem já tem uma outra pessoa ancorando, pode ser o nosso xamã Marcelo Maceu, pode ser a Marta, pode ser a Cristina, quem achar que, né, gerar aí, vamos embora. Né? E a ideia é polinizar, a ideia é a gente convidar pessoas que a gente conhece, mais próximas ou mais distantes, não importa, né? Para agregar ainda mais, somar ainda mais, a gente aprender ainda mais, né, sobre... E, obviamente, ter os desdobramentos, né, Marcelo? Ou seja, o pessoal começar a fazer seus encontros presenciais localmente, né? Ou seja... Ué, tá rolando, porra. Tô aqui trabalhando com o Taiwan, com o Marcelo Maceu. Incrível isso, muito legal. Tá rolando de várias formas, com vários conteúdos. Tá rolando. Tem coisa rolando, muito legal. O Beyond School é uma ideia sensacional. Eu já vou começar a fazer o ano que vem aqui. Aqui em São Paulo já está rolando escolas com foco no aprendizagem criativa. Eu já tive aqui do lado, tem um site aqui que chama Explorer, que é um cara que montou uma escola que é meio estilo Beyond School, sabe? Meio fora da escola. Tá rolando, nós estamos vivendo uma época, é o que você diz, né, Vinícius? Existe uma efervescência e outras comunidades e outras coisas acontecendo, sim. É só olhar, é só perceber, é só... Quando a gente está muito plugado na Hierarchix, eu chamo de Hierarchix, não de Matrix, né? Quando a gente está muito plugado na Hierarchix, no dia a dia, né? Está sucado ali nas rotinas, nessa depender só da moeda única, e para você, dependendo da moeda única, você tem que ser altamente competitivo, tem que ser extraordinário. Total, cara. Total. Isso realmente mata, né? Mata o que de humano existe entre a gente, mata a nossa sociedade. Exato. Esteriliza tudo, né? Eu vejo que... E, no entanto, Mauá, o que acontece, querido, é que está aumentando, devido à diminuição do grau de separação, está aumentando, né, a complexidade entre nós. Esse aumento de complexidade possibilita, mesmo com essa clivagem polarizada que aconteceu em função desse processo eleitoral, ela possibilita a gente fissurar e furar bolhas, entendeu? Isso. Ela possibilita a gente se conectar a múltiplas realidades de muitos mundos sociais, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Várias outras realidades espalhadas por todo o planeta. Né? Então, assim, não tem como negar que isso está acontecendo, porque isso está acontecendo, entendeu? Não dá para negar. A animação da estação, a animação em rede, o netweaving da estação, da Euroslat, a essência dele está aí. Né? Está baseada nesse entendimento de que nós já estamos criando, estamos ressignificando infraestruturas, estamos gerando novas formas de pensar, né, novas superestruturas sociais, e criando, cara, como você sabe agora, ainda mais que você está com Taiwan, a internet do dinheiro, criando outras moedas, outras currencies. Né? Exatamente. Então, cara, bicho, se você já tem essa perspectiva, sabe, não larga a mão dela. Quer dizer, explore, faça o que você está fazendo, irmão. Entendeu? Porque assim, isso mesmo. Então você acaba capturado de múltiplas formas por esse dia a dia inóspito, né? Por essa coisa toda lastreada por essas macronarrativas institucionalizadas de governo, de igrejas, né? De mercado de trabalho e vai por diante. Entendeu? É complicado, hein? E é engraçado porque hoje, por exemplo, hoje de manhã, aqui em casa, eu e a patroa já rolou uma dissensão aqui, né? Porque é o seguinte, como é aquela coisa de Bolsonaro, Cuba e não sei o que lá. Eu falei, deu um piti, né? Eu falei, vamos parar com essa porra de Cuba, de Bolsonaro, essa narrativa. A gente tem que pensar para frente, tem tanta coisa acontecendo, rolando. A gente tem que ser inovador, pensar em inovação, criatividade, vamos sair dessa guerra. Se a gente ficar nessa guerra, a gente vai morrer no meio dela. Não é hora. Nossa, foi doido, porque
Porque chega uma hora que você fala, meu, não dá mais, velho. Não dá, chega. Como é que eu tenho percebido e vivi isso de várias formas, né, aqui no Rio? Estão me ouvindo bem, Mauai? Estou ouvindo lindamente, adorei ouvir sua voz. Está mais próximo do Vinícius. Assim, eu percebi, a gente está aqui também num local, o Rio de Janeiro, em que você sentiu muito também toda essa pressão política e econômica. A gente está no estado que o estado foi assim tomado pela quadrilha do Cabral. Total, a Marta me fala disso. O Pezão, não sei até como ele está no poder, mas agora mesmo, recentemente, foram pegos mais 10 deputados estaduais. Então, assim, o Estado ele está refém dessa quadrilha que foi o governo do Cabral. Então, somada à crise política, econômica, ainda tem toda essa corrupção no poder, e nós aqui no Rio de Janeiro sentimos muito isso. Eu imagino, as notícias que a gente vê e ouve são assustadoras, né? Sim, a questão da segurança pública, né? E assim, quando se aproximou, quando as eleições se aproximaram, isso ficou assim, aquela coisa do primeiro turno. Primeiro turno, então, né? Muita paulada, assim, no segundo turno também. Eu mesmo assim cheguei a ter até um sonho, sabe? Mesmo assim a gente conversando tanto assim sobre democracia, sobre ambiente, outros tipos de ambientes que não esses, né? Que as mídias sociais reforçaram muito. Mas assim, como a gente viu que as mídias sociais elas ficaram assim tomadas por todo esse terror, foi um terror psicológico que fizeram. Foi terrorismo. Direita. Então, se você estivesse vendo e compartilhando aquelas notícias, psicologicamente, você assim, com algo de sensibilidade, você ficaria abalado. Eu, particularmente, eu tive um sonho assim, que misturou aspectos da minha família e, assim, no sonho, eu me senti assim, vigiada, como se fosse assim, aquela coisa do autoritarismo fascista, um olho do autoritarismo fascista, assim, observando, sabe? Observando no sentido de vigilância. Então, foi uma noite das próximas eleições isso. Que eu, assim, eu normalmente durmo super bem, mas nessa noite das próximas eleições, assim, meu sono foi abalado e interrompido por esse sono maluco, sabe? Nossa. Eu sei que eu percebi o quanto eu estava ficando refém de todo aquele terrorismo psicológico em que as pessoas estavam espalhando. Muita notícia fake, sabe? Assim, tinham fatos estranhos acontecendo e ainda acontecem, sim, mas isso tem sido multiplicado assim, pelas pessoas. Eu mesma vi, me botaram no grupo anti-bolsonarista, né? Alguma coisa assim, professores contra Bolsonaro. Quando eu vi, eu estava nesse grupo. Não sei como eu fui para lá. E aí, eu lembro que teve uma notícia nesse grupo em que uma mulher ela falou que não era professora, mas, de qualquer forma, ela gostaria de expressar que ela tinha sido repudiada pela mãe dela. A mãe dela viu que ela estava falando notícias sobre, divulgando publicações sobre o PT e tal, que a mãe dela era bolsonarista e assim ela se recusava a ver a filha metida naquele tipo de situação, que ela nem ligasse para ela, então ela dava mais importância assim, o que estava acontecendo em termos políticos, isso era mais significativo do que ver a filha dela fazer esse tipo de publicação. Ou seja, ela repudiava a filha dela em função daquele contexto político. Aí todo mundo, aquela thread, né? A thread, não, mas isso não é mãe, você é órfã de mãe viva, aquelas histórias, né? E, na verdade, fui examinar o perfil dela e vi que, bem recentemente, ela tinha feito um elogio à mãe, como se a mãe dela fosse uma das melhores. Então, aquilo era uma fake news.
né? Assim como essa, tiveram muitas outras. E, assim, muitas. E isso só aumentou essa sensação de assim, de envenenamento. Político que se tornou, né? É uma sensação de envenenamento. E é engraçado não, é trágico, mas as pessoas ficaram doentes. Eu tive um amigo que teve um infarto, petista. Salvou-se, porque teve, mas, quer dizer, e olha o tanto que isso prejudicou, né, quem estava dentro deste caldo, né, deste caldeirão guerreiro, desse emocionar. Prejudicou todo mundo. Mas eu acredito que a gente tem que sair. Quando o Vinícius me fala não saia não, eu não saio não, Vinícius, eu não saio não, viu? Porque é muito importante que a gente tenha essas conversações tão como é que você chama aí de polinizadoras, né? Muito interessante, é muito interessante. Eu gosto muito quando você diz de ruídos, que chega aí, vamos ter ruído, é bom ter ruído no meio e tal. E eu acho que o trabalho é esse, eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, tem que continuar. O novo site do Mauai, que eu inauguro hoje, que o Maceu fez para mim, ele se chama Mauai Comunique-se, Interaja, Venda. Claro que eu estou falando de venda, mas tem a questão da comunicação, da interação, entender isso, redes. Eu quero cada vez mais trazer isso para dentro dos círculos das conversações, para a gente se liberar um pouco dessa guerreira toda aí. Não faz ruim. Que é isso aí? O que a gente tem percebido na animação da Edas Blades, quando se parte para falar sobre política partidária, assim, você acaba estabelecendo lados. Que tem sido isso. Eu percebo assim que a gente consegue conversar mais quando você tem alguma iniciativa, seja ela qual for, seja na Casa Nietzsche, seja no Hackercan que a gente foi, seja falando sobre blockchain para audiovisual, ali fica todo mundo misturado sem saber. Haddadista, exato, exatamente. Estão construindo, estão criando, estão fazendo um monte de coisas. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é por isso que eu peguei, quando eu percebi, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa, pegar as músicas de grana e vou trazer esse assunto de dinheiro, falar de grana, de moral, de tudo, porque tem músicas muito legais, né? Tem músicas do Jorge Ben, do Menino das Bananas, lá, olha a banana, olha o bananeiro, que isso aí já fala de pares, já fala de várias coisas, que são oportunidades de reflexão que a gente tem em cima de canções, em cima de música. Tem Clara Nunes, com aquela coisa pelo curto tempo que você foi, que é um samba muito bonito, nota-se aparentemente que você subiu, quer dizer, tem coisas importantes que a música pode ajudar a falar sem necessariamente a gente cair na questão né? E aí pode virar uma brincadeira, pode se improvisar, pode tal, mas não pode cair na polarização. Se cair, vira isso mesmo, vira uma coisa, traz para discussão. Quando traz para discussão, fechou o futuro. Não tem mais. Aí fica no passado, fica discutindo essas coisas que não levam à frente. É muito interessante de pensar tudo isso. E o trabalho das redes lá com o Augusto, eu fico cada vez mais feliz, porque é o seguinte, né? Quando eu entrei com esse grupo aqui, encontrei essa gente tão maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conviver e ainda tenho, os temas para mim eram muito difíceis. Logo no começo eu me lembro, quando começou a falar de rede, de tudo isso, aqueles assuntos, cara, era uma boiada geral, eu ficava boiando em tudo, falei, cara, não estou entendendo nada, que doido. Mas eu fui bastante determinado a compreender tudo isso. Eu acho hoje que eu compreendo algumas coisas que me dão uma certa liberdade para poder me soltar delas, né? Porque é isso, né? Eu brinquei hoje com o Augusto que o tema da rede vai voltar agora nos pensadores, novos pensadores. Eu falei, nós precisamos ser obrigatório doutrinar. Obrigado a doutrinar, entender esse negócio de rede social, que tanto Oswaldo falava, de abundância, de escassez, de subjetividade, de objetividade. Essas coisas são tão fascinantes e é tão bonito de ver isso acontecer nessa
nesse caldeirão maravilhoso de ideias, de poesia, de música, que é arte, né? É a arte da democracia, como diz o Maturana, né? A democracia como obra de arte. E aí é maravilhoso, é maravilhoso. Eu quero, agora, esse ano, 2019, com essas propostas que a gente está tendo, Beyond School, a música e etc., o teatro mesmo, que de alguma maneira eu estou fazendo. Hoje eu consegui pegar um cara que é da área de finanças. O cara é da área de finanças, ele quer fazer uma palestra, e aí eu troquei uma ideia com ele. Ele já é um cara que já investe, já trabalhou com tudo. Eu falei, Vitor, você vai fazer uma palestra para nós, você vai falar disso. Ele falou, mas como assim? Eu vou falar de... Você vai, vem para cá, nós vamos fazer um encontro do negócio, você vai ser convidado. Tem que agitar o povo para encontrar, falar, soltar tal. E ele falou, pô, isso é legal. Eu falei, é legal, então vamos lá. Eu acho que eu sou um bom aprendiz de NetWeave, mas acho que qualquer hora eu vou me sentir mais satisfeito. É mais complicado quando a gente está dentro da Matrix e precisa sobreviver, né? Porque a dificuldade está muito grande no sentido de viver numa cidade como São Paulo, que tem muitas exigências, né? A gente é exigido por vários compromissos com tudo, com casa, com aluguel, com carro, com um monte de coisa que a gente, de alguma maneira, está atrelado, né? a custos, né? Que a gente tem. E aí, como o Vinícius disse, a gente acaba vivendo na competitividade, né? A gente vive... Você tem que ser o melhor, né? Você tem que fazer, você tem que vender isso. Tem que... Encontrar dentro disso uma tranquilidade, eu acho que talvez seja esse o desafio neste momento para mim. Ver como é que eu como é que eu respiro dentro disso sem ficar piradão, sem entrar nessa máquina e ser moído por ela, né? Eu acho que é um pouco o desafio. E sem perder o humor, a poesia e a alegria, que eu acho que é fundamental. Se não tiver alegria, aí fica difícil demais, né? E isso é o que eu acho que é o alimento do dia a dia. Não é isso, senhor Rafael? Rafael, por favor, Rafael só está aí na escuta para variar. Ele está no aparelho. Estou na escuta. Ele está escondido. Você está só escutando isso aí, Justify? Ele está escondido no aparelho dele lá em Juiz de Fora, entendeu? Eu estou em Lima Duarte. Lima Duarte. Só ouvindo a chuva e o conversê do Mauai. Olha, eu conversei, falei, espera aí que eu vou te mostrar uma surpresa para vocês. Vocês não saem daí não, volta aí, ó. Sai do canar não, se liga no nosso canar. Mas, Rafael, meu querido, a última vez que eu fisicamente foi no encontro do Gambiarra Lab, lá em Petrópolis, junto com o Guga, né? Foi esse ano, eu acho. Foi esse ano. Não foi? Foi abril? Por aí, que deve acho ter foi abril. Maio, quer ver? Eu acho a data, quer ver? Você foi com o Rodrigo. Levou umas Fui com o Rodrigo. Maravilhosas, aquelas folhas para chá também, delícia. O Rodrigo. Eu acho. Quem levou foi o Rodrigo. Estava junto, pensei que fosse eles dois. Rodrigo, Mas, enfim, querido, fala um pouquinho, rapaz, compartilha um pouco da sua perspectiva também aí. O que de repente você vem entendendo e metabolizando como resiliência democrática, enfim, explorações ou coisas que você está lendo, enfim, buscando fazer. Tadá! Aê, Mauê! Que bonitinho, cara, que bonito. Esse aqui é o seguinte, cara. Eu pedi para o Maceu fazer bem aqui, eu peguei a letra R. A letra R, e eu pedi para ele fazer um símbolo da letra, como se fosse um cifrão no R, né? Seria um R cifrão. Não é o S de cifrão, é o R. É uma brincadeira que eu quero fazer justamente com essa ideia de levar essa ideia do dinheiro como comunicação. E o R é de errar mesmo, é o R de rede, de renda, de riqueza, de recursos, de resultados, de resiliência, de resistência. De certa maneira, é o que eu estou pensando em fazer no site novo, no meu canal, o canal do Mauai. E aí lá eu vou ter entrevistas que eu quero
convidar pessoas para a gente trocar ideias sobre determinadas coisas que tenham a ver com relacionamento, com comunicação, com inovação, com tudo isso. Abrir um canal e esse R vai ser um pouco isso. A ideia é eu aproveitar essa brincadeira e criar um momento R, um momento de relação, um momento de resultado, um momento de rede, um momento de falar dessas coisas de uma maneira mais acessível, mais até poética ou livre, ou de alguma maneira brincar com isso. Claro que é um desafio, porque, afinal de contas, como disse o Vinícius, a gente está no mundo competitivo, e como você está no mundo competitivo, às vezes você precisa fazer determinadas adaptações do discurso, para que o discurso seja também mais compreensível, né? Você precisa, de alguma maneira, ter essa coisa do propósito, né? Essas coisas que existem dentro de um processo. Mas acho que é um caminho legal, está sendo um desafio, porque eu fico pensando o que eu vou escrever, porque não vai ser uma improvisação, né? Vai ser um personagem, quase que um personagem, é uma UI, só que com uma proposta de texto para cada vídeo, com alguma que traga alguma reflexão importante e alguma reflexão que auxilie a gente a viver melhor, a gente a pensar a vida melhor e agir melhor. Eu acho melhor, que eu digo, saudável. Muito bacana, meu querido. Enquanto você vai falando, o Rafael e a Renata vai nos escutando, eu estou aqui passando os encontros locais que a gente fez pelo Zoom. Eu vi, velho, que legal. E as explorações, já falando da Prospera, ainda com o Oswaldo Oliveira vivo, né? Putz, ele é muito louco. O falecimento dele. Triste demais isso. Já falando aqui. Fez um ano, né? Agora em novembro. Que ele... Pois é, eu estava com o Taiwan. O Taiwan estava muito com ele, né? Estava direto com ele. Né? O Taiwan se envolveu profundamente com o Oswaldo. Né? Engraçado. Nossa. Eu conheci o Oswaldo. Ele faleceu no final do ano passado, né? Em 2017. Eu já conheci o Oswaldo há quase 10 anos já. Né? Mas eu nunca tive assim, uma proximidade tão grande quanto o Taiwan teve. Né? Mas ainda assim, a gente sente, mas o Taiwan ficou colado nele. Né? E ele está recuperando o Prospera, né, o Taiwan? Ele me disse que ele está recuperando. Agora está numa dinâmica diferente. A Prospera vem numa mudança de pele incrível aí. Estão realmente desenvolvendo o código do Prosper e do ambiente. O ambiente da Prospera é uma coisa, o Prosper é uma outra história. Né? O Prosper é o criptoativo. Né? O ambiente da Prospera é um ambiente para geração distribuída de riquezas de forma microeconômica, né? Onde as pessoas colocam, por exemplo, isso que você quer fazer agora, Moai. Você podia colocar isso como um projeto dentro do ambiente da Prospera e as pessoas iam utilizar Prosper ou talentos ou suas expertises para viabilizar, entendeu? Quer dizer, fugindo do real, né? Tudo baseado no Prosper, entendeu? Obviamente que você tem uma paridade com o real, com o dólar, com outras criptomoedas, mas a coisa estava funcionando, né? Uma experiência foi e ainda vem sendo de muitas formas, porque desse ambiente da Prospera, né, e do Prosper se iniciou várias outras coisas, né? Várias outras crias acabaram tendo aí, né? Que hoje nesse encontro aqui não vai dar para a gente falar, mas depois, querendo, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porque acabou que isso ficou muito ligado, acabou que a animação em rede, sabe, Moai, da estação, não tira o chapeuzinho não, que ficou legal. A animação em rede, isso, cara, ficou bonitinho. A animação em rede da estação experimental, né, da Dos Glácteos, acabou que o pessoal se sentiu meio órfão da parada, vamos dizer assim, né, e acabaram chegando junto nas trilhas, né, Livre Aprendentes, nas criptotrilhas da Criptojornada. E, cara, tem uma série de coisas que estão nascendo aí em função de encontros presenciais, virtuais, locais da estação, né, das explorações. Está muito bacana. É uma riqueza incomensurável de coisas. Compartilhar com você. Eu imagino. Eu não tinha pensado nisso ainda, quer dizer, ainda tem essa possibilidade, né? Dentro, não deu para desenvolver ainda, mas eu preciso voltar a conversar, inclusive, com o Taiwan, com você, ver como é que isso se desenvolve, porque tem muita ideia legal rolando aí e dá para fazer coisas muito bacanas, muito bacanas. O que é isso aí? Isso aqui esse cara que vocês estão vendo aqui, ele deu vida a
uma dinâmica de construção de maquinário para a agricultura, né? Ah, você me falou, lembrei. Código aberto, open source, quer dizer, Isso. a pessoa Você entendendo mostrou isso. mecânica e baseado com peças de reuso, etc., que não são aproveitadas por linha de produção das fábricas, você consegue montar, né, seu próprio trator, vamos dizer assim. Aqui, ó, um deles está aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, você me mostrou essa foto, tô lembrado. Isso mesmo. Tá Legal. aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo pegar aqui o frame do trator. Aí, ó, aqui, ó. Aqui, no caso, eles já expandiram para casa, para uma série. Isso, cara, isso já desenvolveram pra caramba. Isso hoje em dia está espalhado pelo planeta. Isso aí tem em vários países hoje. Isso não está só nos Estados Unidos. Né? Cara, e essa cultura está só se espalhando, né? Quer dizer, independentemente desses Dark Ages que nós estamos vivendo aí, a galera tá pegando para capar, entendeu? Tipo assim. Não, tem coisa muito boa acontecendo. Eu não quero continuar reproduzindo a lógica do sistema como ele é, não, entendeu? Então, encheu o saco já, entendeu? Já deu o que tinha que dar. Pois é, mas é uma transformação muito lenta, né? Perto do que tem a lógica do sistema, ela ainda funciona com a narrativa muito marcante aqui, dessa imprensa, de tudo isso. Né? O nome é Global Village Construction Sets. Né? Pra você isso mesmo. Construir tudo aqui, ó, trator, caminhão, carro, tá vendo? Aqui, ó, maquinário para agricultura. Tudo isso aqui na base de reuso, compartilhamento de conhecimento e feito de forma distribuída, né? Por vários países aí. Bacana demais, né? Sensacional. Pois é, cara, mas essas coisas, cara, elas não pararam no tempo, entendeu, Mauro? Não para. Elas continuam, cara. Tipo assim, elas literalmente continuam. Não é que parou, está ampliando, está sendo apropriado por mais pessoas, por mais mundos sociais, entendeu? Por várias realidades. Por quê? Porque está aumentando cada vez mais a complexidade, né? Então, essas coisas não param, né? Não param em nenhum momento. Ainda bem que não param, meu amigo, graças, porque senão sobra para nós só o Dark Age aqui, Ave Maria. Mas, vamos lá, vamos com ânimo, com tudo. Isso aqui, ó, é uma plataforma, eu vou botar aqui para escutar rapidinho, ó. Isso aqui é rapidinho. Vamos lá. Olha o carrinho. Nesse caso aqui, eles fazem o seguinte, né? Todas essas peças que vocês estão vendo aí, elas já estão... Tem todos os esquemáticos, se você quiser reproduzi-las, né, na sua oficina, coisa do gênero. Agora, você pode... Eles dão a opção de você fazer um crowdfunding, né, um financiamento coletivo para adquirir, porque contam com outras pessoas que fazem a montagem, né, com gente que sabe fazer a montagem dessas peças. E você participa de uma série de encontros, assim como a gente está fazendo aqui agora, para você entender o passo a passo de como você montar esse carro que eles montaram em menos de uma hora aí. Entendeu? É bem interessante, cara. E um carro elétrico. Bacana. E assim, eles vão ter uma solução aqui. Que legal. Isso é onde? Isso é nos Estados Unidos? Isso aí é na Itália. Na Itália? Ô Vinícius, e o trabalho lá em Barcelona, o que é? Então, cara, Em uma hora os caras montam o carrinho? Caralho. Que legal. Não, o detalhe é o seguinte, sabe qual é o custo desse set aí para montar esse carro? Dá um chute vocês aí.
Em dólar? Pode ser dólar, euro, real, a moeda que você quiser. Putz, deixa eu ver. Nossa, mas vai ser bem chute mesmo. Vai, Rafael, vai você daí, Rafael. Bate aí. O custo total do negócio? Não, por exemplo, todas as peças para você, o chassi, as peças que já estão usinadas, eles já fazem peças pré-usinadas, né? Tudo aqui que vocês estão vendo não foi comprado de nenhuma indústria existente. Foi tudo usinado e na base do reuso, né? Se você não se der o trabalho de fazer o que eles fizeram, eles podem te passar esse carrinho, essa plataforma que vocês estão vendo aí, sem o chassi, para você mesmo montar, né? Então, a pergunta é, quanto vocês acham que custa esses pneus, o chassi e o motor, que é elétrico, né, para você montar? Só peças. Oi? Só as peças. Não, tudo isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O kit. O kit. Esse cara aqui, ó. Esse bicho inteiro aqui. Quanto custa o carrinho? Isso. Uns $4.000. Vai você, Mauai. Vamos pensar, um carro, eu penso por volta de uns 10 mil, deixa eu ver, 10, 3, uns 30 pau, uns 35 pau, é isso? Não, é muito caro, né? Acho que é mais barato. Eles começaram, quando eles começaram isso aí, tudo que vocês estão vendo custava $5.500. O Rafael. Hoje já está custando $2.800. Compra um carrinho, você manda, os caras mandam para você? Manda via... Você monta o carrinho, depois você arruma o chassi, né? Você tem que arrumar o chassi. Mas, de qualquer maneira, é fantástico, né? Você para pensar, né? O carro que você vai aprender a montar, entendeu? E é uma experiência, isso sozinho já é uma experiência, independentemente do carro, né? E um carro elétrico, né? Um carro elétrico. Que demais. Muito bom. Então, essas coisas não pararam no tempo. Nem... Isso tinha que chegar, eu fico pensando, isso tinha que chegar na mão de um mecânico mesmo, né? Eu fico pensando aqui, quando eu olho por ele, é cheio de mecânico. E os caras são tudo curiosos. Eles não têm acesso a um negócio desse. Entendeu? Não, você tem razão. Você tem razão. Eles não têm acesso. Eu conheço esses caras da OS Vehicle, né? Um desses caras é o Mateu, que eu conheço. Eu falei, Mateu, uma história sensacional aqui no Brasil seria o pessoal de mecânica e das mecânicas, né, como você falou, Rafael, conhecerem esse processo, porque, de repente, o pessoal começa a se apropriar dessa brincadeira e começa a montar esses carros elétricos, né? Você cria toda uma outra dinâmica, digamos, de mercado, entre aspas, né? Diferente do convencional que está estabelecido. Ele falou que seria uma ideia genial, mas obviamente que isso não é uma coisa que acontece no estalar dos dedos, né, Rafael? Isso é alguma coisa que você tem que separar um tempo para investir, para fazer contato, etc. Viabilizar a vinda, né, do primeiro carro, do primeiro chassi para ser montado. Então, isso não é uma coisa que acontece assim de uma hora para outra. Mas dentro dessa linha que você acabou de falar, o pessoal do Sul, né, lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão fazendo alguma coisa com a OS Vehicle, né? Até onde eu ouvi, a última vez que eu soube deles, faz uns 6 meses que eu falo com eles, 5, 6 meses, eles estavam conversando com uma galera do Sul que estava interessada em fazer esse trabalho aí, entendeu? Mas isso é apenas um exemplo, né, de coisas que fogem do que está colocado industrialmente, né? Fogem do que está colocado institucionalmente. Eles, por exemplo, aceitam Bitcoin, aceitam várias criptomoedas, eles trabalham com o conceito de geração de microeconomias, sabe? Localizadas, para você passar o que gera de riqueza aqui para uma outra realidade, de um outro país, de uma outra cidade, de um outro mundo social. Essas coisas, gente, estão acontecendo. É isso que eu fico assim arrepiado. Essas coisas elas não estão paradas no tempo, elas estão acontecendo, né? E aí, o que acontece? Fica parecendo que
e isso é completamente equivocado, né? De que isso é uma coisa inexpressiva. E não é. É porque está muito distribuído, entendeu, Mauai? Entendo. De forma distribuída em várias cidades, vários países, vários continentes, mas está acontecendo. Né? Tem um volume gigante. Sim. Então, eu fico pensando, um carro, você ter um carro desse aí, é complicado, né? Você ter o carro, um tipo de carro desse aí. Porque primeiro como é que você vai emplacar um carro desse? Né? Tem uma série de problemas. Você vai andar com um carro desse, você está arriscado de ser pego na rua e o nego ainda tomar seu carro. Mas outras coisas dá para fazer, não tem tanto problema. Por exemplo, eu vejo aqui no meio onde eu estou, que é trator. E trator é um negócio caríssimo. Né? Eu já lidei com isso, porque meu pai tinha sítio, e a gente tinha trator e tudo mais. É um negócio, assim, é um custo. É absurdo. É absurdo. Você vê uma peça de trator, é um negócio... você inviabiliza. É um negócio para ser agronegócio mesmo. É só business. Só business que o cara tem condição de... É uma coisa muito onerosa para o cara que está querendo trabalhar com roça. Né? E aí você vê um negócio desse aí, o cara fazendo... E eu vejo os caras que tem aqui, os mecânicos. Aqui em Lima Duarte, por exemplo, tem um cara que valia uma reportagem, sabe? Que é um cara que é um inventor. O cara faz um monte de coisa. Só que eu sujeito assim, ele não tem esse tipo de acesso. O cara é analfabeto, o cara não tem a condição assim, de se pegar um manual, um manual, por exemplo, manual de instrução, ele vai ver o vídeo, ele vai pegar o vídeo e vai fazer, sabe? Só que assim, ele não tem a tecnologia também, né? Não tem como fazer essas peças reusadas, né? Pegar uma peça e ele vai poder fazer alguma coisa, não vai fazer tudo, né? Então, assim, eu penso que tinha que ter muito, né? Já que o trabalho também que a gente está se propondo, né, de animar essas, né, era de pegar sabe, fazer dar uma replicada nisso em escala micro mesmo, mas que desse dar visibilidade para as pessoas comuns, assim, não só a gente, entendeu? Pessoas que estão por fora dessa conversa de rede, estão completamente por fora. Imagina que rede social é mídia social, é ferramenta de mídia, né? Que é o que as pessoas imaginam, né? Que é o que as pessoas imaginam, ainda estão imaginando isso, né? Porque ainda estão totalmente manipuladas pelo broadcasting, pela televisão, pelas igrejas, pela grande política. Então, assim, um negócio desse, né? Eu tenho um amigo aqui em Lima Duarte que é um cara também que veio para cá, saiu de São Paulo, veio para cá, está fazendo permacultura e seria um ótimo animador para esse tipo de coisa. Mas eu fico assim entusiasmado com a ideia de poder fazer um trabalho com esses caras, entendeu? Eu converso com esses caras, eu gosto de conversar com esses caras. Os caras estão ali, eles veem o mercado, como funciona, o mercado de peça, de automóvel, como é que isso aí né, como é que funciona. Eu tenho um amigo que é vendedor de autopeça aqui em Lima Duarte, o cara sabe como é que funciona o mercado. Então, você tem uma rede de pessoas que lidam com esse problema, mas que você não tem assim, aquela animação mesmo, né? É você é claro que não é só animação, mas
nesse cara uma ideia dessas, né? Eu não sei, eu não vejo isso tanto acontecendo perto da gente, né? Eu vejo algumas iniciativas, mas não, desse tipo de coisa que você mostrou aí, né? Estou falando especificamente desse tipo de coisa. A gente não vê, né, cara? Eu acho que tem que aproximar esse conhecimento já mais desenvolvido em termos de ciência e tecnologia com esses caras práticos, sabe? Que não tem essa a teoria, não tem vamos dizer assim, o embasamento científico, né? Mas são cientistas também, entendeu? Mas só não são insensatos a fazer ciência porque também estão dominados pela Matrix, né? Pelo tempo de trabalho, tem que vender o almoço para comprar o jantar, então estão ali, né? Nessa situação difícil, né? Então, seria legal. Seria legal fazer um movimento assim. Né? Você já deve estar, não sei em que nível, mas assim na zona rural eu não vejo muito isso acontecer, né? Então, Rafael, eu vejo esses caras igual. Rafael, querido, nesse sentido, né, da zona rural, da área rural, né, mas não apenas da área rural, não apenas do interior, na animação em rede da estação, já vem tendo conversas, encontros e mão na massa, né, para gerar ecossistemas, né, microeconomias regenerativas, microeconomias regenerativas locais, baseadas em agrofloresta, baseados em sistemas de agroflorestais, entendeu? A gente já vem fazendo esses encontros. E um deles é de um cara que experienciou profundamente o ambiente da Prospera e do Prosper, que é o Dax. O nome dele é Dax, né? E o Dax resolveu pegar a propriedade que a família tem em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, que é essa foto que vocês estão vendo aí, né? E iniciar um sistema agroflorestal lá. Mas todo esse sistema agroflorestal ele vai ser baseado na geração de uma criptomoeda, chamada Florestinha, né? O local onde o Dax mora, ele chama de Florestinha do Vale Verde, né? E a ideia é que as pessoas que forem lá para botar a mão na massa, para entender o que é uma agrofloresta, participar, né, chegar junto dos mutirões, né, elas vão ganhando uma outra criptomoeda chamada Prana, né, com 2 A's, Prana. E na medida que você vai ganhando Prana, você troca Prana por Florestinha. E a Florestinha tem paridade, né, com outras criptomoedas e com real, com dólar, com essas coisas todas, né? E a ideia é que isso que vocês estão vendo aqui nessa foto, que é um sistema agroflorestal nascente, está nascendo ainda, né? Acho que faz uns 7 ou 8 meses que o Dax foi para lá, né? Com a família, com tudo. É um protótipo, vamos dizer assim, desse tesão, dessa ideia que você está tendo, sabe, Rafael? De repente, isso ser apropriado por outras pessoas, com outros sítios, com outras pequenas fazendas, e até mesmo com quintais, né, que elas podem estar fazendo isso, né? E está gerando um tipo de riqueza que é sem agrotóxico, né? Alimentos saudáveis, ecológicos e sem agrotóxicos. E que está gerando riqueza não em real, está gerando em florestinha, em prana, que acaba diminuindo a sua dependência da moeda única, da moeda fiduciária do real, entendeu? Então, isso já é alguma coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Né? Não, eu sei, tem muita coisa acontecendo aqui mesmo, tem esse pessoal está fazendo, né? Não estou invalidando, não, pelo contrário, estou reconhecendo. Eu só estou meio que reverberando uma sensação que imaginar de um encontro possível entre gente que está aqui no mundo isolado, no mundo rural, com os caras lá na Itália, entendeu?
que estão fazendo um negócio, quer dizer, você possibilitar esse encontro, de repente, com os caras, né, os caras que são práticos, inventores, com os caras que têm um conhecimento mais científico, né, no sentido da... né, no sentido mais da sistematização, né? São cientistas mais sistematizados mesmo, se conhecem o riscado, são pessoas que já lidam com essa experimentação mais né, testada, né? Então, fazer esse encontro entre... É amanhã, né? Hã? É amanhã esse encontro. Esse encontro aí, não o encontro que o Rafael está falando, mas esse encontro aí vai ser amanhã a partir das 19h30, né? Com o Dax diretamente lá de Alto Paraíso, para ele falar em que pé está esse sistema florestal que vocês estão vendo aí. Sim. E aí ele vai falar um pouco de como tem sido as pessoas que têm ido lá, né? Que estão levando essa ideia que você está vendo, sabe, Mauá e Rafael, para outras cidades aqui no Brasil e fora do Brasil, para começar a criar essa rede, né? Essa rede de sistemas agroflorestais, gerando, né, alimentos saudáveis e não lastreados pela moeda fiduciária dos seus países, né? Aqui no Brasil, no caso do real, lastreados já por essas criptomoedas, né? Por esses criptoativos, né? Maravilha. Isso é sensacional, né? Então, amanhã a gente vai estar fazendo, vocês estão convidadíssimos para chegar. Quem vai estar fazendo esse co-host é a Renata, que está aqui com a gente, não sei se ela está ainda, enfim, a Renata Lara, que está aqui com a gente, né? Junto com o Dax, lá diretamente de Alto Paraíso, lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, entendeu? Quer dizer, eu botei... Quem é que Fala. Do Alto Paraíso. Tem mais gente do Alto Paraíso, não tem? Que a gente conhece? Severino, tem a Carol, o Felipe, às vezes ficam por lá também. Carol é de lá, né? Tem a Nayara, que está aqui. O Felipe é aquele que fala assim, em língua estrangeira? É? Sotaque baiano, mas ele é da Bahia, mas vai falar em Alto Paraíso. Tem muita gente. Tem uma galera incrível aí. Agora, Rafael, você estava falando sobre a Itália, eu peguei uma parcinha da sua fala, né? Uma coisa assim que a gente tem experienciado, né? Assim, dentro da própria rede, como esse grau de aproximação está ficando cada vez menor, e a gente vai assim, se conectando a outros pontos de rede, até quando eles viajam e possam estar trazendo também outras pessoas de lá. Por exemplo, o Danilo, ele está aqui no Rio agora, mas ele esteve recentemente em Barcelona e ele tem um amigo na Coreia. Então, dependendo do que se quer falar e de onde essa pessoa esteja, ela vai conectando essas pessoas. Hoje em dia, com a internet, isso é muito perfeitamente possível. A gente fez com a Natália Scherer, quando ela estava lá nos Estados Unidos. A gente fez com a Jananda, que está no ambiente da estação, que está no Canadá e que está para chegar aqui no Rio. A gente fez com o Ioave, que o Vinícius brinca, fala que é como é que se fala? Que ele é o israelense mais carioca. Israelense mais carioca. Então, ele foi recentemente para Israel. A gente fez um encontro, né, de lá. E essa coisa do virtual, quando a gente começa a ganhar começa a ganhar uma familiaridade tal que, assim, quando a gente conhece as pessoas pessoalmente, é muito engraçado, porque o encontro virtual ele já vai dando essa sensação de proximidade, de amizade. É legal. É muito legal. É muito legal. Tem que fazer isso mais mesmo. Tem que ser assim. É admirável. Eu acho lindo o que vocês fazem, que a gente tem feito. E é isso. Tem que ter esse otimismo, essa poesia vibrante, essa reverberação. É assim mesmo. É a forma de viver. Presente, fazendo... e não deixando que a sombra caia sobre os... Deep Age, né, que estavam falando. Dark Age. Porque senão a gente fica nos Dark Age aí, não pode, né? Porque é fácil cair, né? Porque quando a narrativa está tão dark, ela meio que consome, ela meio que se sobrepõe. E esse é um cuidado.
É cuidar para que isso não aconteça, para que essa poesia não morra, para que esse modo de construir a vida na relação com os outros. Eu estou curtindo muito essa ideia do R aqui, viu, velho? Ainda mais agora que vocês falaram de relação, de riqueza, do sentido positivo dessas coisas, né? Até não é porque dinheiro, o conotativo negativo das guerras, de tudo isso, mas pensando agora de um modo muito mais de fermentar, né? De polinizar, dessas coisas, muito legal demais. Nós estamos num caminho bacana e é bom saber que essas iniciativas são cada vez maiores e cada vez mais ricas no sentido da criatividade, de tudo isso, da inovação, maravilhoso. Olha o que é isso aí. Nossa, cada coisa que você mostra, velho, isso aí é muito louco. Isso aqui, queridos, é o mapeamento. Olha lá, Cinechain. Esse aqui é o mapeamento de cada exploração, de cada trilha e das explorações e criptotrilhas que tem na dinâmica em rede, né? Da animação em rede da estação experimental, né? Porra, tem coisa pra caralho, que legal. E aqui só tem, cara, 7 nós aqui. Tem gente que não mapeou ainda. Hoje na animação são centenas de pessoas, se não quase mais de 1 milhar de pessoas, né? Aí eu conheço todos esses nomes aí, ó. E aí, Pode Estrela. Essa plataforma, ela ajuda a conectar o que cada pessoa está explorando, né? Qual cluster que ela está, quais são as trilhas que ela está ligada, o que ela vem materializando, né? Os experimentos, né, que são os hubs da estação. Aqui, por exemplo, é o Experimenta Vila 25, aqui onde nós estamos, né? A Casa da Wanda. Aqui, que legal! E aqui você vai visualizando, né, o que a pessoa está ligada, entendeu? Cada nó está ligado. Nossa, você clica e aparece, olha. Aparece o que cada nota ali. Eu estou ligado a tanta coisa que eu apareço com quase tudo aqui. Ó. Esse é um mapeamento através do Cumu. É uma ferramenta. É uma plataforma, né? Que legal. Como é que chama? Cumu. K-U-M-U. Cumu. Cumu. Cumu? É com K, não é com C de cu, não. É com K. Deu a entender que foi C o que eu falei? Oi? Deu a entender que foi com C que eu falei? Deu a entender que foi com C, cara. Não, foi não. Isso aí é o cumo da o cumo, exatamente. É o cumo da forçação de barra. Da organização. É muito bonito. Gostei. Mostra de novo. Deixa eu ver. Tô falando Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é a futura mídia social da criptomoeda da estação, que é a E2C, né? E todos esses nós estão com criptomoeda? Vai ter uma plataforma como o Facebook, entendeu? A princípio nós estamos chamando de OM.E2C, né? Quando você abrir, né, a carteira, você ganha uma wallet, uma carteira para criptomoedas. Então, você abriu a conta, você já tem na sua conta uma wallet, né, uma carteira criptografada, entendeu? E você faz o que você faz no Facebook. Você vai compartilhar o que você vem explorando, o que você vem investigando, o que você vem buscando, o que você precisa, o que você está buscando, né? O que você vem disponibilizando para usufruto comum, né? E aí a sua linha do tempo, à medida que você vai fazendo isso, fazendo todo esse processo que a gente faz no Facebook, né? Curtir, compartilhar, comentar, isso vai gerando o que a gente chama de micronarrativas na dinâmica da estação, né? Que maravilha! E essas micronarrativas, elas vão sendo curtidas, né? Um dado momento, elas vão ser acreditadas, entendeu? O Mauai e Rafael. Na medida que elas são acreditadas, elas são validadas. Aí, com a regra de emissão da E2C, que chama-se percent, né, prova de usufruto comum, né, você recebe a E2C. Né? No que você recebe a E2C, você pode trocar isso por real, por dólar, né, por euro, qualquer outra moeda fiduciária. Você pode trocar isso por Bitcoin, que é conhecida, ou pelas outras criptomoedas que estão nascendo no ambiente da estação. Florestinha, que eu acabei de falar para vocês, o Syntrop, o Faircoin, o Dash, né?
Você pode trocar por moeda fiduciária, mas o principal aqui, sabe o que é, Rafael? Antes que o Rafael vá dormir e o Moai também, é o seguinte, é você trocar por mobilidade, é você trocar por alimentação, por acesso à internet, por energias, terapias e aprendizados. O que eu quero dizer é o seguinte, esse ecossistema aqui faz com que a E2C ela diminua a sua dependência da moeda fiduciária, diminua a sua dependência, a sua pegada sistêmica de depender do real para tudo. Você sendo uma pessoa que está ligada a esse ecossistema, você pode trocar a E2C por mobilidade, alimentação, geração de energia de forma distribuída, conhecimento, acesso à internet, terapias, aprendizados diversos, entendeu? Então, a gente está agora nesse momento, quando eu falo a gente, é uma porrada de gente, tá, gente? Pra caramba! Nesse momento está começando a viabilizar, né, essa futura plataforma, né, da E2C, né? E que já vai ter né, essas criptomoedas aqui, a Síntope, Florestinha, Prana, né, já com a gente, né? Eu estou mostrando essas coisas para vocês verem como, até para vocês se atualizarem um pouquinho, né, do que vem acontecendo. Eu tô adorando. Do que vem acontecendo nesse ambiente, né? Nossa, muito bom saber que está rolando. E todo mundo pode começar a usufruir disso, né? Inclusive vocês dois, né? Opa! Usufruir que eu digo é começar a entender como é que funciona a coisa, qual é a proposta de valor e começar a se apropriar, né? Mas para finalizar aqui, galera, que está ficando tarde, né? Eu fico feliz que a gente tenha conseguido, né, fazer esse encontro aqui, né? Eu estou bem satisfeito. Depois de quase. Muito obrigado. Depois de praticamente um ano que a gente não consegue. Eventualmente fez um encontrinho aqui ou outro, mas encontro mesmo a gente não conseguiu fazer, né? Os encontros locais. E que legal, tanta coisa aconteceu, né? Tanta coisa aconteceu. Cara, muita coisa bacana aconteceu. Vocês são fora de série, que coisa linda, muito bonito saber de tudo isso. Você... Agora, mais legal foi você, eu senti agora, legal você dar esse panorama, né? Porque toda vez que eu pensava em entrar